Olá, sejam bem-vindos ao canal Reflexões Analíticas, onde temos a proposta em nosso canal e objetivo de trazer conhecimentos que venham auxiliar as pessoas em seu processo de crescimento e desenvolvimento espiritual e também pessoal. Bem, nós, antes de iniciarmos, gostaríamos de agradecer os inscritos do canal, aqueles que têm se tornado inscritos em nosso canal, também pelos likes e pelas indicação do nosso canal aos conhecidos, parentes, amigos e aos grupos que vocês pertencem. A todos vocês, o nosso muito obrigado e rogando a Jesus envolver a todos nas suas bênçãos, hoje e sempre. E também, outra notícia que gostaríamos de dar é que nós criamos uma série de playlists em nosso canal para facilitar a vocês vir a acessar os estudos e poder acompanhar passo a passo cada um, desde o início, desde o ponto em que vocês quiserem vir a assistir. Para acessar as playlists é muito fácil, basta vocês acessarem a página inicial do canal. Para isso, tem algumas formas de vocês fazerem isso. A primeira é clicando em cima do nome do canal. E vocês serão remetidos para a página inicial. Outra forma é se vocês também clicarem em cima do logo do canal. E outra, vocês digitarem no campo de pesquisa do YouTube, @reflexões analíticas, tudo junto, sem acento, sem nada. E mandando pesquisar, vai aparecer lá o canal, vocês clicam em cima e também irão parar na página inicial do canal. Outra forma, se vocês estiverem usando o navegador, no computador ou notebook, basta vocês também escreverem na linha de endereço do navegador, youtube.com/reflexões analíticas, também tudo sem acento, sem nada, tudo junto, e dando Enter, ele irá parar na página inicial do canal. E na página inicial, vocês irão encontrar um menu que fica embaixo. Início, vídeo, playlist, comunidade, alguma outras coisas lá, e sobre. O menu sobre é onde vocês poderão ver, acessar uma descrição das propostas e objetivos do canal. E um dos menus é a playlists. Vocês clicando sobre ele vai abrir, vai apresentar as playlists. Então, vocês encontrarão lá Nosso Lar, Vida, 19 Princípios, Psicoterapia, Lives, são alguns dos estudos que nós estamos desenvolvendo. E vocês clicando nelas, vão abrir todos os vídeos atinentes ou pertencentes àquele estudo. Sendo que se vocês estiverem acessando por uma Smart TV, esse menu não aparece, mas aparecerão os vídeos. Se vocês rolarem pelo controle remoto da screen para baixo, logo embaixo dos vídeos vai aparecer as playlists. Aí vem lá com a descrição delas. Então tem essa diferenciação no caso do acesso pela TV ou pelo Chromecast e etc. Bem, o estudo de hoje, deste domingo, nós estaremos vendo o capítulo 2º do livro Nosso Lar, que tem o título de Clarencio. Bem, para aqueles que quiserem fazer um estudo mais abrangente da obra, nós damos a sugestão de vocês lerem primeiramente o capítulo e depois assistirem o vídeo. Assim vocês vão poder fazer uma análise, uma comparação do que vocês perceberam, viram, entenderam com as observações, as reflexões que nós estaremos trazendo aqui. Bem, posto isto, vamos lá, vamos à nossa prece de início,
pedindo a Deus, a Jesus, o amparo e assistência para todos nós, a gente consiga chegarmos ao término destas reflexões dentro daquele clima de tranquilidade e maior harmonia para todos nós. Então vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, Jesus, divino médico e orientador maior de todos nós. Nesses instantes em que nos preparamos para mais um estudo da obra Nosso Lar, recorremos a Ti rogando as Tuas bênçãos para todos que aqui nos posicionamos nos dois planos da vida, em busca da aprendizagem, daqueles conhecimentos que nos auxiliem em nosso trabalho de crescimento, conscientização e transformação moral e espiritual. Senhor da vida, pedimos-te ainda as tuas bênçãos e a tua permissão para que possamos estar sob o amparo e assistência dos nossos mentores e orientadores espirituais. Esses corações amigos possam encontrar em nós aqueles elementos para nos auxiliar no entendimento e na transmissão dos esclarecimentos necessários na noite de hoje, para cujo assistência e auxílio nós agradecemos e vos pedimos as tuas bênçãos em favor deles. Lembrando daqueles corações que têm se inscrito em nosso canal, Reflexões Analíticas, te pedimos envolvê-los a todos igualmente nas tuas bênçãos. E ainda, distendei, Senhor, estas bênçãos para todos aqueles que venham nos ouvir ou nos assistir. Eles possam ser envolvidos e fortalecidos naqueles elementos edificantes que trazem dentro de si. E dentro desta pauta te pedimos por todos nós, vos rogando ainda de estender essas bênçãos em favor de toda a humanidade, hoje e sempre. Que assim seja. Bem, antes de iniciarmos propriamente o estudo do livro Nosso Lar, gostaríamos de trazer duas questões. A primeira delas é que, geralmente, nós temos iniciado essas reflexões com um resumo do capítulo. E gostaríamos de ter, da parte de vocês, aquele feedback se este resumo tem auxiliado, tem vindo de acréscimo para um melhor, facilitando o melhor entendimento, melhor compreensão do capítulo. Se não houver nenhum comentário, nada a respeito, nós deixaremos de fazer esse resumo inicial e já vamos partir diretamente para o estudo e as reflexões do capítulo em questão. O segundo ponto que gostaríamos de trazer é que no último estudo, nós falávamos da questão das dimensões e colocávamos que nós temos a dimensão espacial, essa terceira dimensão que nós vivemos nela, que ela é formada majoritariamente ou mais essencialmente pelo espaço que nós existimos. Falávamos da quarta dimensão, que é a dimensão temporal, e também dissemos a respeito da quinta dimensão, que é a dimensão da eternidade. Obviamente que existem outras dimensões acima destas, mas nós não vamos mencionar que, se a eternidade já é algo difícil de entendermos, falar da sexta dimensão fica ainda muito mais complexo, algo que realmente a gente não entende. Bem, e naquela oportunidade nós explicamos que quando nós deixamos o corpo físico, nós retornamos ou passamos a ter como habitat a quarta dimensão, que é a dimensão temporal. Então, a dimensão temporal passa para nós, para aqueles que retornam ao mundo espiritual,
passa a ser a dimensão espacial. E a quinta dimensão, que é a eternidade, passa a ser para eles, ou para quem lá se encontram, a dimensão temporal. Daí as narrativas dos espíritos, onde eles vão dizer que não tem, perdem a noção de tempo, que eles, a impressão que eles têm que aquele sentimento, aquele sofrimento, aquela situação que eles estão vivendo seja eterna, que não tem fim. Uma das razões é este fato, este fator. Ok. Outros esclarecimentos que nós gostaríamos de trazer é o seguinte: no vídeo 4, Nosso Lar 4, tratando a respeito do umbral, houve muitas dúvidas, muitas questões, muitas colocações, muitos comentários. E nós gostaríamos de fazer algumas elucidações a respeito dos temas que ali foram falados ou tratados. Gostaria de fazer um apanhado, se vocês nos permitirem. O primeiro ponto, a maior parte das questões gira em torno da cidade, nosso lar. Portanto, as cidades espirituais, elas se encontram dentro das esferas espirituais, obviamente. E mesmo as esferas espirituais superiores, elas também vão ser constituídas de agrupamentos de espíritos. Portanto, eles devem fazer ali algum tipo de comunidade, algum tipo de cidade, algum tipo de relações. Só que em relação às esferas superiores, dessas cidades das esferas superiores, nós não temos relato. Nós não temos informações de como elas são constituídas, de que maneira que seja. Mas, com certeza, vão ser ambientes onde vai existir muito mais harmonia, muito mais bem-estar, muito mais avanços em todas as áreas, seja a nível de organização e tudo mais. E as cidades que nós temos em relatos são daquelas cidades mais próximas das esferas espirituais, mais próximas a nós, ou seja, à crosta da Terra. E essas cidades são mais ou menos semelhantes às nossas, ok? Com alguns diferenciais no campo, que ali não tem violência, ali não tem ninguém em situação de maltratos ou em situações difíceis, todo mundo tem onde morar, onde estar, onde viver, etc. São cidades que estão dentro do campo da harmonia, da tranquilidade, não tem violência, não tem nada. Essas as diferenças. Então, são cidades muito organizadas e muito avançadas nos terrenos morais e também tecnológicos, claro. Um outro ponto é que a cidade, nosso lar, ela não é uma espaçonave. Ela é uma colônia ou cidade espiritual, que vai ser semelhantes às nossas cidades aqui, como nós já falamos, no nosso plano físico ou material. Com a diferença de que nós já pontuamos algumas questões, que essas cidades, elas são lindas, são verdadeiros paraísos. E elas são governadas e coordenadas e dirigidas por espíritos elevados, consequentemente justos e amorosos. Então, ali não existe violência, discriminação, intrigas, brigas, escassez, pobreza e muitas outras coisas que nós vamos encontrar por aqui. Então, elas são totalmente diferentes do que nós vemos e podemos observar no nosso plano existencial aqui, no nosso plano material. O terceiro ponto é que nosso lar não é uma cidade de espíritos evoluídos. Ela é lar ou moradia de espíritos que estão buscando o seu progresso, o seu crescimento, a sua educação, ou, numa simples palavra, a sua evolução. O quarto ponto é que o nosso lar ela é habitada por espíritos de diversas categorias ou em diferentes estágios evolutivos. Inclusive, ali eles recebem aqueles espíritos imperfeitos e doentes, em desequilíbrio, onde eles vão fazer tratamentos desses corações, dessas pessoas.
É lógico que para podermos ingressar numa cidade e parecida como o nosso lar, ou semelhante ao nosso lar, ou até mesmo em nosso lar, nós temos que já estar dentro daquela condição de querermos e buscarmos o nosso equilíbrio, o nosso desenvolvimento. Ou seja, que estejamos arrependidos dos erros e do mal que estivermos feitos. Essa é uma condição sine qua non. Sem isso, não há como ingressar numa cidade parecida com o nosso lar ou até mesmo em nosso lar. Outra questão é que o nosso lar é uma das cidades espirituais. E ela está situada sobre a cidade do Rio de Janeiro. Ela não tem conexão com nenhuma outra cidade no Brasil ou no mundo. Ela foi criada ali com o objetivo de atender os espíritos que vivem na cidade do Rio de Janeiro, majoritariamente, mas não somente. Com o detalhe seguinte, o nosso lar, como qualquer outra cidade do porte do nível de nosso lar, pode promover a reencarnação dos seus habitantes em qualquer ponto, tanto do Brasil quanto do mundo. Eles não ficam restritos à cidade do Rio de Janeiro ou ao estado do Rio de Janeiro. Uma coisa não tem nada a ver com outra. E, geralmente, as cidades desses planos espirituais elas estão mais ou menos conectadas, ligadas às cidades do plano material. Então, cada grande cidade ou de médio porte do nosso país e do mundo tem uma cidade espiritual mais ou menos conexa ou ligada ou conectada de alguma forma com ela. Ok? Então, as cidades do estado de Ceará, por exemplo, vai ter as suas cidades correspondentes e que vai dar suporte e apoio aos espíritos que vivem correspondentemente nas cidades ou no estado do Ceará e assim vai diversamente. Bem, outro ponto também a ser lembrado que o nosso lar, como outras cidades, já coloquei isso, deixa eu lembrar aqui se tem algum outro detalhe. Nós falamos também, existem cidades... as cidades espirituais, elas existem em diversos tamanhos, em diversos portes. Tanto tem cidades pequenas quanto cidades maiores. E tem também aquelas cidades bem, bem pequenas, que geralmente são situadas nas zonas umbralinas, para poder atender mais diretamente aos espíritos que vivem nesta condição. E muitas vezes, essas cidades, sim, elas até têm uma certa semelhança com a espaçonave, porque eles conseguem deslocar essas pequenas cidades de um lugar para outro, dentro da região umbralina. Mas elas não são espaçonave, são cidades mesmo. Ok. Acho que finalmente, em questão são 2 pontos finais. Nas regiões, os espíritos inferiores, os espíritos imperfeitos, ou ainda muito ligados ao mal, eles também podem se reunir e construir determinados habitats nas zonas inferiores, seja umbralina ou a mesma nas zonas que a gente designa de trevas. Só que essas cidades que eles constroem são assim, não tem aquela estrutura que tem as cidades dos planos espirituais superiores. São cidades que são feias, são mais horríveis do que as favelas que nós encontramos aqui no nosso plano existencial. Então, mas eles também, algumas vezes, se aglomeram, se reúnem dentro dessas localidades. São as cidades sombrias, ou as cidades inferiores. E finalmente, o outro ponto a ser lembrado é o seguinte: em nosso lar, como em qualquer outra cidade espiritual, pode ter nelas ali extraterrestres. Um extraterrestre pode estar ali por diversos motivos. Ou que veio aqui dar assistência a um grupo de espíritos do planeta deles que estão reencarnados aqui na Terra. Pode vir dar alguma instrução, algum ensinamento. Pode também vir em treinamento ou aprender. Então, pelo fato do espírito ser extraterrestre, ou seja, habitar um orbe, um planeta diferente da Terra,
não significa que ele não pode viver ou conviver numa cidade espiritual. Uma coisa não elimina a outra. É lógico, para ele viver numa cidade espiritual dessa, ele tem que estar mais ou menos compatível com as condições de vibração, ou seja, de ambiência da cidade em questão. Senão, mesmo que ele passe por lá, não vai perceber, nem vai ver ou detectar a cidade. Mas por esse simples fato de você ser um extraterrestre, não quer dizer que você não possa viver ou estar numa cidade espiritual por algum determinado tempo, período de tempo. Ok? Bom, são esses esclarecimentos aí que nós gostaríamos de trazer para vocês. Espero que tenham sido úteis. E vamos lá agora aos nossos estudos e às nossas reflexões, que já demoramos bastante nesses esclarecimentos iniciais, mas esperamos e contamos que eles venham a ter ser úteis aí para vocês e que realmente eles sejam esclarecedores. Ok, então hoje, como nós dissemos, nós vamos ver o segundo capítulo do livro Nosso Lar, de André Luiz e de Chico Xavier, cujo título do capítulo é Clarencio. Então, no capítulo 2, o André Luiz ele vai continuar contando, narrando sobre a sua situação nas zonas umbralinas. Ele vai narrar alguns detalhes do que ele viu, do que ele sentiu e do que ele passou. Então, André Luiz ele não conta tudo a respeito desse lugar. Ele dá algumas pinceladas, ele dá alguns toques, ele dá algumas declarações, mas ele não conta tudo. Ele não entra em minudências e nem em detalhes. Bem, e nesse capítulo 2 ele vai recordar do atendimento no hospital em que ele esteve enquanto encarnado, da cirurgia que foi realizada em seus intestinos e também da sua luta pela sobrevivência física, do atendimento carinhoso por parte dos médicos, das enfermeiras e do apoio de seus familiares. E a última recordação que ele tem, que ele narra, que ele conta antes de adormecer, foi o rosto, ele foi ver o rosto da sua esposa e de seus 3 filhos. Então, André Luiz conta que tem 3 filhos. E depois disso, ele fala que só lembra de acordar em um lugar estranho, um lugar bizarro, muito, assim, vamos dizer, feio, um lugar assim que, de alguma forma, até indescritível. E ele vai dizer, vai contar que ele caminhou durante dias sem chegar a lugar algum. E ele vai falar também do seu estado emocional, onde ele acaba desabando em frente, em face a tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que estava passando, ou seja, em razão da sua situação. E ele vai comparar a verdade a um verdadeiro furacão. Achei bastante interessante esta comparação dele. E ele vai continuar descrevendo o seu sofrimento, o horror da sua situação, até que, vencido pela dor e pelo sofrimento, ele vai lembrar, ele vai recordar de Deus. E então, ele se dirige a Deus em pranto, numa prece ou numa oração verdadeiramente fervorosa e sentida. E logo a seguir, a prece que ele faz, ele vai lembrar, ele vê surgir na sua frente, como resposta a essa prece realizada por ele, a figura de Clarencio, de um velhinho, que ele vai narrar, que vocês poderão ler aí no capítulo 2. Então, esse aí seria o resumo deste capítulo. Vamos agora ao capítulo em si. Até aqui, tudo ok, Cintia? Tá. Bem, então o capítulo 2 tem o título Clarencio, e ele começa esse capítulo contando que ele ouvia as vozes, ouvia os gritos, chamando ele de suicida, de criminoso e de infame, e que esses gritos o cercavam de todos os lados. E muitas vezes ele se perguntava onde se encontravam esses sicários. Sicários são pessoas más, cruéis, sanguinários,
E ele falava que essas pessoas eram de coração empedernido, ou seja, em função deles insistirem ou estão sempre ali gritando e falando, acusando ele desses crimes, tanto de criminoso, como infame, como de suicida. Provavelmente até de outras coisas que ele não nos conta, não nos narra. E ele vai dizer que algumas vezes eles enxergavam essas pessoas ou esses seres de relance. Eles passavam como que assim, escorregadios pela treva espessa. Então, a região onde ele encontrava, em determinados momentos, era totalmente envolvido pela escuridão, pelaquela treva. Ele fala que é uma treva que até daria de impressão de você até pegar nela. Né? É espessa, grossa, densa, de uma certa concretude. E, para o desespero dele, ele, quando chegava no auge do desespero, no auge da perturbação, ele muitas vezes atacava a escuridão, mobilizando as suas energias ao ponto máximo, ou seja, ele movia tudo de si, regimentava aquelas forças que já estavam, mais ou menos, à míngua com ele, e atacava esses seres dando soco, esmurrando o ar, ou seja, dentro daqueles paroxismos da cólera. Lembrando que André Luiz, pelo seu tipo psicológico, que nós podemos ver e observar, ele é um tipo colérico. É uma daquelas pessoas que faz parte deste grupo que se enraivece com muita facilidade. Nós temos vários grupos de pessoas que têm essa tendência, esse hábito, ou esse movimento de se encolerizar facilmente. Bom, mas isso nós vamos ver no estudo da personalidade que, num futuro breve, nós estaremos promovendo aqui em nosso canal, com base na ferramenta do Enneagrama. Bem, quando ele agia desta forma, aí que a situação piorava mais ainda. Ele ouvia gargalhadas sarcásticas em relação a ele, enquanto os vultos negros desapareciam entre a sombra ali e sumiam. E aquela história, dentro dessa situação, para quem apelar? Ele se encontrava só, ele se via só, sem ter assim, aonde recorrer em busca de ajuda. Não é igual que no plano físico, por exemplo, se houver ou se ver agredido de alguma forma por alguém, você pode chamar a polícia, ou até mesmo as pessoas se aglomeram ali, alguns ficam a seu favor, outras contra, outras indiferentes, porque nós encontramos isso no movimento das sociedades humanas, consequentemente das pessoas. Então, sempre nós vamos ter os que são a favor, os que são contra e os indiferentes. Isso é quase que fatal dentro do padrão existencial que se encontra a humanidade hoje. Bem, e ele vai também dizer que aqueles fenômenos comuns ou corriqueiros da experiência, da vida material, vai se tornar claro, patente, diante da sua situação. Então, por exemplo, lá o seu cabelo cresceu, a sua barba também cresceu, a roupa que ele vestia começou a rasgar, começou a ficar poída. E tudo isso em função principalmente os seus trajes, da resistência que ele fazia ali naquela região desconhecida, naquela região estranha. E a circunstância mais dolorosa que ele se via submetido não era necessariamente esta, da sua aparência externa, do seu corpo, mas o terrível abandono a que ele se sentia votado, né, ou na sua situação, aqui que nós falamos. Ele se sentia só, não tinha para quem apelar, para quem acorrer, não tinha ninguém ali junto com ele. Ele estava sozinho diante de toda aquela situação que ele estava vivendo. Então, emocionalmente, realmente é um baque muito grande para a pessoa.
essa percepção de solidão, de ausência de apoio, de ajuda, de alguém por perto. Realmente não é muito fácil passar por isso. Se a pessoa não tiver um grande discernimento, um grande controle, um grande autoconhecimento, não, se torna realmente enlouquecedor. Bem, e ele, com isso, ele se via percebendo, notando aquele assédio incessante dessas forças perversas, ou seja, desses seres que ficavam ali o acusando, o agredindo moralmente pela palavra, seja o que for. E ele se irritava, ele se coloca, mas como eu já falei, esse é um perfil do André Luiz, esse perfil colérico também, ele é muito tendente à irritação, e com isso tudo, aquela condição de concatenar ideias, de ter um pensamento mais lógico, parar para pensar, para analisar, ele não tinha sossego, então ele se via sem condições de fazer isso. Quando ele parava ali para tentar raciocinar sobre a situação, sobre aquilo tudo, não tinha tempo de fazer isso. Ele estava sendo o tempo todo empurrado ou empurrado mesmo pela força das circunstâncias, pela força da situação, pela atuação desses seres lá que ele não divisava bem quem era, como eram eles. Ou seja, de pessoas igual a ele. Eu não sabia que era de pessoas igual a eles, ou até em situação pior do que a dele. E assim ele se via sem condições de esquadrinhar razões, de estabelecer diretrizes, e junto, muitas vezes, com aquelas questões das agressões que ele recebia, ele ouvia também lamentos misturados com acusações, com choros, com voz, aquela confusão toda diante da qual ele ficava desnorteado, ele perdia realmente totalmente o rumo e a condição de parar para pensar em alguma coisa. Ele estava sempre ouvindo: que buscas, infeliz? Isso é uma objurgatória. Onde vai, suicida? Essa é uma acusação. Então, essas objurgatórias, ou seja, essas censuras, essas repreensões, eram incessantemente repetidas, ou seja, eram continuamente repetidas, não dando a ele paz. E isso perturbava, porque ele não conseguia entender. Ele se via como infeliz. Infeliz ele concordava: não, infeliz eu sou, mas suicida não, eu não suicidei. Então, essas acusações, essas increpações são acusações. Ao ver dele, ao parecer dele, não eram reais, não eram verdadeiras, então não procediam. Aliás, ele se via deixando o corpo físico a contragosto, ou seja, contra a sua vontade. Ele lembrava da sua luta porfiada é disputada. Então ele disputou, pelejou, lutou bastante contra a morte, mas contra a morte ninguém vence, né? Chegando o momento, o instante, não tem como. Pelo menos a morte do corpo físico, né? Do nosso ser não morre, morre o nosso corpo físico. Bem, aí ele vai contar aí do atendimento no hospital lá, das lutas dos médicos junto a ele, e ele vai lembrar da sequência pela que ele passou, que ele viveu, depois da delicada cirurgia dos intestinos, da operação que ele sofreu nos intestinos. E é interessante colocar isso, quer dizer, mesmo naquele estado de sedação, porque ninguém vai fazer uma cirurgia se não sedar o paciente, né? O paciente não ficar sedado. Mas, para vocês verem que ele tinha lembranças, ele recordava de cada momento, de cada instante. Então, a nível, o corpo dele, o corpo físico estava sedado, mas a sua mente, a sua consciência, o seu ser estava desperto e pôde registrar tudo e observar tudo. Isso aí é um depoimento bastante interessante, que muitas vezes, quando nós lemos este livro,
nós não atentamos para este fato. Mas é uma realidade aí que ele vai descrever e vai contar. Então, esta situação, muitas vezes, nos passa desapercebido. A gente não percebe o que ele está dizendo com essas palavras. Mas o que ele quis dizer é exatamente isso. Então, pelo fato de nós estarmos sedados, nosso corpo físico está sedado, a nível de espírito a gente tem lembrança. Só que quando a gente retorna para o corpo físico, nós não guardamos essas memórias, porque essas memórias ficam registradas no corpo espiritual. E em função do nível de consciência muito primitivo, muito primário que nós temos, porque nós não educamos, nós não trabalhamos para o desenvolvimento da nossa consciência, as pessoas comuns não fazem isso. Só as pessoas que buscam o autoconhecimento, o autoaprimoramento, que vai trabalhar nas linhas de desenvolver o seu potencial consciencial. Como nós não temos isso, quando a gente retorna para o corpo físico, nós não lembramos de nada. Às vezes a gente guarda algum sonho, algumas coisas imprecisas, confusas, as memórias assim. Mas quando a gente retorna para o plano espiritual, tudo isto fica nítido, tudo isto fica claro, tudo isso fica bem patente para nós. E ele, inclusive, vai falar que ele sentia até o contato do termômetro. Então, a frieza, né, o frio do equipamento, ele sentiu isso na pele. Ele viu também o pique da agulha, da injeção que foi aplicada nele, etc., né, das injeções que ele recebeu. E tudo isso antes do grande sono, que ele vai chamar de grande sono, que ele entrou, que é o sono que ocorre durante o processo de desligamento do corpo físico, do perispírito, ou do nosso espírito, vamos assim dizer, para facilitar para vocês entenderem, do nosso espírito do corpo físico. Geralmente, é geral, não é coisa assim absoluta, que ocorre em todas as situações. Geralmente, nesse processo da morte, o ser entra nesse estado de sono. Mas isso, nós já falamos sobre isso em outras oportunidades, também é devido ao nosso estado de consciência, o nosso estado de ser. Como a gente não trabalha, não desenvolve os nossos potenciais, que nós vivemos entregues e vivendo em função das ilusões do mundo, em função das questões materiais e materialistas, aí nós não desenvolvemos, não trabalhamos sobre em cima daquelas potencialidades que todos temos. Então, a gente não desenvolve essas questões. Daí, essa situação que a gente passa e vem a viver aí de assim, uma série de fatores. Por exemplo, esse sono maior que temos, não ter memória que a gente está no corpo físico, não ter lembranças e etc. E isso aí, o impacto dessa situação na nossa vida é coisa assim extraordinária, é inacreditável, realmente. Para gente que vive, para aqueles que vivem dentro do patamar das ilusões. Bem, e ele vai dizer que a única coisa que ele viu foi o rosto, a face da sua esposa, ainda jovem, e também dos seus 3 filhos, contemplando ele ali naquele instante em que ele deixava o corpo físico para trás e retornava ao mundo espiritual. E depois dessa situação, desse sono, ele vai lembrar, vai voltar a si, esse despertar e voltar a si, ele volta a si numa paisagem úmida e escura. E ele recorda finalmente a grande caminhada que ele realizou nessa região, uma caminhada que parecia não ter fim. Então ele andou, vagou, e chegou a lugar algum. Andava e parece que não tinha. Porque essas questões referenciais, a gente se perde. E ele vai contar isso no primeiro capítulo, onde ele vai falar lá que perdeu a noção de espaço, de tempo. Nós trabalhamos isso no primeiro capítulo, então vocês recorrem lá no nosso lar 4, 5, que é o anterior a este. Esse aqui é o sexto, né? Nosso lar 6. Até aqui, ok, Vicentino? Bem,
Se quiser trazer alguma coisa aí, alguma observação a mais, que você perceber aí, você participe também, que o senhor com certeza vai ajudar todos nós. Então, ele vai continuar aí no próximo parágrafo falando dessa pecha, desse apodo, dessa alcunha de suicídio. Então, que ele não concordava com isso, uma vez que ele foi compelido, ele foi obrigado a abandonar a casa, a família, aquele convívio familiar dos próximos, dos parentes, dos conhecidos, dos amigos, etc. Então, ele não fez isso por vontade própria, dentro do que ele entendia. Mas, geralmente, nessas regiões, que a gente vai dar de cara com os inimigos ou com aqueles que não têm motivo nenhum para esconder a verdade de nós. Então, o que eles falam, geralmente, é verdadeiro. Pode falar. Eu estou lembrando aqui, no caso do André, que ele está contando essa história toda, pelo que ele passou, lembrando que nem com todos ocorre isso logo após o desencarne, porque às vezes a pessoa entra no estado de sono e vai ficar por um longo período, né? Os longos Também períodos, tem isso. igual a gente sabe. Ou então outros que irão ficar dentro da própria casa, na convivência constante com os familiares, onde eles se sentem que os familiares estão menosprezando, porque eles conversam, a família, como ele está em outra dimensão, a família não responde, os familiares não respondem. Eu já vi muita queixa deles dizerem em reunião mediúnica que a família não estava respeitando, que eles estavam sentados no sofá, alguém vinha para sentar e eles tinham que retirar, na hora de pôr a mesa não colocava prato para eles. Então, assim, cada caso é um caso, não quer dizer que todo mundo vai, todos nós, quando desencarnarmos, passaremos por essa situação que o André passou, né? É bem peculiar ao tipo de vida de cada um, tanto vida atual como reminiscências, consequências de outras existências. Bem, isso que a Vicentina está lembrando é bastante válido, bastante interessante, recordando uma vez que o comum é a pessoa viver dentro desses contextos aí. Lembrando que cada desencarnação, cada morte é diferente, não tem uma morte igual a outra. E as situações que a pessoa vai encontrar e vai passar são correlatas com aquilo que ele construiu e com o ambiente em que ele estagia e vive. Porque como nós não somos voltados para o trabalho da nossa espiritualização, ou seja, do nosso crescimento emocional, psicológico, espiritual, aí nós nos veremos nas situações mais complexas possíveis. Porque para nós sermos atendidos, para nós sermos auxiliados, a gente tem que ter trabalhado dentro das linhas do bem, pelo menos. Porque se nós tivermos trabalhado sobre nós mesmos, aí nossa situação pode até vir a ser um pouco melhor. Mas não adianta também trabalhar sobre si mesmo se a gente também não fazer o bem. A questão é que, geralmente, quando eu faço o bem, só aqueles que trabalham em alguma medida sobre si mesmos. Caso contrário, isso não ocorre. Lembrando, gente, que qualquer situação que a gente for estar, a misericórdia divina atua a todo momento. Ninguém está abandonado, ninguém está ao léu. Tudo tem um porquê. Então, o fato da misericórdia divina estar sempre nos auxiliando é um grande reconforto. O grande problema dessa questão que a Vicentina está trazendo aí somos nós. É aquilo que eu já falei diversas vezes. Às vezes eu fico recebendo essas mensagenzinhas tolas pelo WhatsApp aí, os amigos nos enviam, que Deus te abençoe. Deus está sempre nos abençoando. Que Deus te construa um dia feliz. Deus está sempre fazendo isso. O grande problema é que nós viramos as costas para Deus. Então o problema não é Deus. Com ele está tudo certo. O problema é nosso. O André Luiz esteve em algum momento desamparado? Não. Então por que ele viveu isso? Porque ele virou as costas para Deus o tempo todo. E ele mesmo vai contando isso no seu relato. Ele não deu atenção a essa questão da nossa, ou da espiritualização do ser.
ele não, nem sequer em um momento lembrou de Deus, ele não fez assim tanto bem, assim, você não fez o mal, propriamente dito, mas o bem também ainda não fez assim aquele bem para poder ter merecimento para ser auxiliado. Então, o que ele construiu nos terrenos da eternidade em relação a si mesmo? Pelo que conta aqui, pouco ou nada. Né? Bem, outra situação também, por exemplo, se um familiar nosso desencarna e se ele vai ficar no nosso ambiente, vai depender muito do ambiente da família. Se a família é uma família que trabalha dentro das linhas do bem, faz evangelho no lar, trabalha em termos de esclarecimento, aí pode ser que esse familiar não consiga se situar ali dentro. Agora, se for compatível, tudo tem que haver compatibilidade, tem que haver sintonia, tem que haver relação de uma coisa com outra. Bom, vamos retornar aqui às observações, às reflexões da exposição do André Luiz. Ele vai fazer uma observação aqui bastante interessante, onde ele vai dizer: pode o homem mais forte que seja, ele sempre vai conhecer limites à sua resistência emocional. Então, qualquer um de nós, o homem, por mais forte que ele seja, enfrentando essas situações de dificuldades, dentro de um certo continuismo, é muito difícil a gente resistir até o fim. Chega algum momento que a gente vai ser quebrado mesmo, não tem como. Porque se a gente enfrenta uma situação difícil por um certo tempo mais curto, ou por menos limitado, a gente ainda até suporta. Mas isso continuamente, sem parar, chega um certo momento a gente realmente se quebra emocionalmente, psicologicamente. Onde ele vai dizer: o homem mais forte conhecerá limites à resistência emocional. Então, por mais forte que sejamos, o homem ou a mulher, chega um certo momento que a pessoa desaba. Não tem como você ficar resistindo a esse tipo de situação o tempo todo, ou vamos dizer, eternamente. Não há como. E aquele propósito firme, resoluto que ele teve no início, foi esmorecendo. Então, inicialmente, diante daquela situação, daquelas acusações, tudo aquilo ali, ele tinha um propósito firme e resoluto. Mas, com o passar do tempo, ele começou a esmorecer e foi se entregando a períodos cada vez mais longos, mais prolongados de desânimo. Então, ele ficou cada vez mais difícil de prosseguir naquela fortaleza emocional que ele tinha de início. Até mesmo isso advém, ele explica isso, por ignorar o próprio fim. Então, naquela situação lá, ele não via término para aquilo. Parece que uma coisa era eterna. Aqui nós falamos no início, que os espíritos, no plano espiritual, como eles vivenciam na dimensão temporal é a eternidade, as coisas parecem não ter fim. Parece que nem teve início e nem fim, principalmente. Não se vê, não se percebe, não se sente, não pressente o fim da situação ou daquela circunstância. E, lógico que essa percepção, esse sentimento vai destruir qualquer um. É muito difícil você tendo isso e se manter incólume. Praticamente impossível. Mesmo os espíritos mais fortes, com o tempo, com o passar do tempo, acaba desabando. E ele vai falar que, a partir desse momento aí, lágrimas que ele represou, que ele segurou por longo tempo, começou a visitá-lo com mais frequência. Ou seja, ele começou a chorar, a padecer, extravasando aquele sofrimento que ele tinha no coração. Isso começou a ocorrer com mais frequência. Ao longo do tempo, ele resistiu, não se entregar a esses sentimentos, né? Não chorar. Mas, com o passar do tempo, ele começou realmente a se entregar às lágrimas. E ele torna a perguntar, torna a indagar, a quem recorrer? Então, não tinha ninguém, não percebia ninguém, não via ninguém,
não sentia esse respaldo. Daí uma questão muito importante para nós lembrarmos aqui nesse ponto é das preces por aqueles que já deixaram o corpo físico. Quando a prece é sincera e verdadeira, porque tem muita prece por aí, eu vejo as pessoas pedindo para rezar a missa, fazer aquilo, aquilo outro, pagando, isso não... A prece tem que realmente ser sincera, tem que ser verdadeira, tem que ser honesta. Realmente você tem que ter um carinho, um respeito por aquele que você está, é objeto da sua prece, é o alvo da sua prece. Caso contrário, muitas vezes até piora a situação do outro. E uma pena que o pessoal das linhas protestantes recusam a orar por aqueles que já morreram. Ah, é? Sabia, não. Certo? Por quê? Eles falam que é inconveniente, vai lá... Não sabia disso, não. Vai apontar algumas passagens bíblicas lá para informar, dizer isto aí, para realmente é de lamentar. Bem, e mais na frente nós vamos ver o impacto disto na vida do André Luiz, que na época ele não percebeu, não se deu conta, mas na oportunidade, nos capítulos à frente, bem à frente, nós retornaremos a esse ponto, a esse tema aí. Bem, e ele vai confessar que os conhecimentos dele ante o infinito, ou seja, a respeito da vida, eram semelhantes a bolhas de sabão. Pequenas bolhas, ainda interessante que ele usar esse advérbio, em pequenas bolhas de sabão, ou seja, eram insignificantes e totalmente ilusórias. Além de serem ilusórias, porque quando a pessoa se agarra à sua ilusão com impetuosidade, com a crença cega, que as pessoas chamam de fé, a fé cega, ainda às vezes dá alguma coisa. Mas ele nem isso ele tinha. Ele vai falar aí que é interessante esse termo que ele utiliza, e a espiritualidade é muito interessante nessa área, como eu já falei algumas vezes. Eles utilizam, assim, eles se expressam de uma forma bastante poética nos seus relatos, descrevendo as coisas. Então, eles falam que essas bolhas de sabão que tinham eram levadas ao vento impetuoso que transforma as paisagens. Que ventos é esse? São os ventos da realidade. Então, diante da realidade que você está vivendo ali, diante da situação, primeiro ele não construiu nada. Ele não edificou nada nesses campos do autoconhecimento, do conhecimento, do entendimento da vida, da compreensão da vida, onde vai chamar aí de infinito. Então, os ventos impetuosos das realidades, eles realmente transformam as paisagens. E ele vai dizer que ele era alguma coisa, ou seja, ele não era ninguém, diante do tufão da verdade, ou do furacão da verdade, que a verdade realmente, nessa situação, nessa conjuntura, funciona como um verdadeiro furacão. Vem arrasando, destruindo tudo. Porque ele vai, na verdade, a verdade não destrói a verdade destrói as ilusões, a ignorância, a falta de conhecimento. Então, se a pessoa mente, as mentiras, a verdade destrói as mentiras. As suas crenças falsas, incorretas, enganosas. Então, tudo aquilo que você alimenta nesses terrenos, a verdade vem e realmente destrói tudo. Fica só os cacos pelos caminhos aí. Igual acontece mesmo na vida aí, quando a gente passa um furacão. A gente só vê destruição. Só pedaços de materiais, de coisas. Seja do que for. Bem, ele vai dizer que a situação não modificava a outra realidade do seu ser essencial. Ou seja, mesmo que as suas ilusões estavam sendo destruídas, destroçadas pela verdade, ele ainda continuava se vendo incólume, enquanto ser eterno que ele é, que nós somos. Então a gente vê, o que vai cair, vai ruir,
são as nossas ideias, as nossas ilusões, os nossos enganos. Isso aí destrói tudo. E a gente se percebe ainda, vamos dizer, de alguma forma íntegro diante de toda aquela situação. Então, a gente vai encarar a verdade. E se a gente tem tendência a querer defender a mentira com unhas e dentes, como nós fazemos, porque as pessoas, quando elas realmente estão naquela proposta de busca verdadeira e sincera pela verdade, essas aí vão se dar um pouco melhor. Porque se a pessoa está buscando a verdade, assim que ele encontra ela, ele vai abraçá-la, ele vai aceitá-la. Mas aqueles que são resistentes, teimosos, que preferem, por 1001 fatores, as ilusões, as mentiras, realmente fica difícil. Onde André Luiz vai se perguntar, será que eu não me enlouqueci? Porque é essa a pergunta que ele se faz. E ele vai encontrar a vigilância ou a consciência vigilante, a vigilância da consciência, onde ele se sentia ele se percebia, ele era esclarecido de que continuava a ser ele mesmo, tendo os sentimentos e a cultura que ele colheu na experiência material. Só que esses sentimentos, essa cultura que ele angariou, que ele construiu aqui na experiência da vida, no plano físico, no plano material, não era suficiente para dar respaldo para ele no enfrentamento de toda essa situação, porque eram questões ilusórias. Então, a consciência, essa que é a diferença, porque aqui na vida a gente consegue narcotizar a nossa consciência, a gente adormece a consciência, mas no plano espiritual fica um pouco mais difícil. Não que a gente não consiga fazê-lo, mas é um pouco mais complexo a gente fazer isso por lá. Que o próprio ambiente, a própria situação do ambiente não nos permite muito. Até mesmo porque aqueles que estão à nossa volta, que conseguem nos ler, porque no plano espiritual a gente passa a ser um livro aberto. Então, ali, insistir na mentira é um pouco mais complexo. Só a mentira a si mesmo. Os outros, difícil de ser enganados. Bem, outra coisa que ele vai também dizer, também, que é bastante interessante, ele vai dizer que as suas necessidades fisiológicas prosseguiam sem modificação. Então, é aquela história, né? Se a gente chegasse no mundo espiritual, não sentisse mais necessidade de comer, de beber, de fazer as necessidades fisiológicas, todas elas, aí talvez a gente se desse conta mais facilmente que morreu. Mas como a gente ainda percebe e sente essas coisas todas, aí como é que ele vai se dar conta ou aceitar que já não pertence mais ao plano dos vivos? Essa é a grande questão que os materialistas vão encontrar pela frente, vão enfrentar pela frente. A pessoa morre e não sabe que morreu. Às vezes passam anos, décadas, séculos, vivendo essas situações até despertar aí para a realidade. É complicado. Bem, ele vai relatar que a fome castigava ele com bastante força, ele sentia essa fome em todas as fibras do seu ser. Bastante complicado. E, com o passar do tempo, ele foi percebendo um abatimento progressivo. Então, não é só o abatimento emocional. Então, começou também esse abatimento, que antes, só no nível psicológico e emocional, começou também a afetar o seu corpo físico. Então, começou a sentir isto corporalmente. E ele, apesar de chegar naquela exaustão, ele ainda, de alguma forma, ele conseguia prosseguir, se manter. Quer dizer, você pensa assim, vou morrer, mas a morte não é alcançada, não é tateada. Você só consegue ver aquela situação ali, parece que não tem, sem fim. E ele vai dizer ainda, um relato bastante interessante, que ele se deparava com algumas verduras naquelas paisagens agrestes. E essas verduras iam surgir ali naqueles humildes filetes de água. Então, na região onde ele estava, às vezes encontrava aqueles riachozinhos bem pequenininhos, bem escorriam por ali,
e ele se atirava sequioso, tanto no consumo dessa água, quanto também daquelas verduras. Então, ele comia aquelas folhas ali, que para ele era desconhecida, né? Sabia que folhas eram aquelas, mas ele estava com tanta fome, com tanta sede, que ele nem pensava a respeito disso. O negócio é comer qualquer coisa para ver se eu sacia a minha fome. E ele vai dizer que muitas vezes ele colava os lábios naquelas nascente turva, ou seja, a água era lodosa, não tinha pureza, mas a sede era tanta que ele colocava a boca nela lá e bebia, tentava beber de alguma forma, procurando saciar ali a sua sede que ele sentia. Bem, e ao mesmo tempo também ele sentia aquelas forças irresistíveis o impulsionando para frente, o empurrando para frente. Vamos dizer, continua, vai em frente, siga, não tinha como se desmorecer e ficar ali abandonado. Ele, de alguma forma, ele se sentia impulsionado, empurrado para prosseguir em frente. E ele vai dizer que muitas vezes ele sugou a lama das estradas, porque ele não tinha água, mas o chão estava úmido, então ele batia a boca ali no chão ali, tentava beber ou saciar a sede com aquela umidade que saía do chão. E nesses momentos eu passo a lembrar do antigo pão de cada dia. E aí chorava, porque lembrando do lar, da comida que ele tinha, da água que ele podia muitas vezes ele saciar a sua sede sem maiores problemas. Aí, lembrando, diante dessas lembranças, o choro copioso, ou seja, em volume, é consequência natural. E, além disso, muitas vezes ele se via constrangido a se esconder, passava aqueles seres em bandos animalescos, aquelas coisas terríveis, quais feras insaciáveis, eles tinham tanto medo, tanto horror deles, que eles procuravam se esconder e mantinham escondidos ali. Ele vai falar que eram quadros de estarrecer. Então, ele não descreve toda a situação, ele só coloca. Era quadros de estarrecer. E tudo isso aí vai ainda acentuar o seu desalento, o seu desânimo. Realmente, uma situação dessa, né? A partir dessa vivência toda, de todo esse contexto que ele começou a viver e presenciar, a perceber ali, e detectar por ali, ele começou a lembrar, a recordar, não, peraí, gente, essa situação aqui está terrível, mas tem que haver alguma coisa a mais na vida. Onde ele vai falar que só então ele começou a lembrar, pelo menos, de um possível autor da vida. Então, um autor da vida tinha que existir onde quer que fosse. Porque a vida não dá, gente. É aquilo que eu já falei, em termos de materialismo. A gente pensar que a vida é só isso aqui, pronto, e acabou, não faz sentido. Porque a gente vai viver tudo isso, passar por tudo que nós passamos, por nada, para nada. Fica assim uma coisa muito louca. Então, se você começa a pensar, você vai, não, peraí, isso tem que ter um significado, isso tem que ter uma razão de ser. Isso qualquer um de bom senso, refletindo, vai começar a perceber isso. O grande problema é que nós narcotizamos a nossa consciência, vivendo em função e para os prazeres que a vida nos propõe, nos fornece, a vida material, esse campo material. Então, a gente vive pelos status, pela nossa beleza, pela conquista do poder financeiro, econômico, e vai por aí afora. Então, realmente, aí, para esses, a vida, realmente. Você vai pensar para isso em quê? Não tem motivo, não tem razão para isso. Só que, em algum momento, isso que o André Luiz vai falar aí, a pessoa vai ser varrida pelo furacão da verdade. Ele vai ter que encarar esse furacão da verdade. Aí é a hora. E não sei se vocês já imaginaram enfrentando o furacão. Só você assistir esses filmes aí que narra, questão de
furacão, ciclone, imagina vocês viverem nessa situação. Super difícil. E essa ideia, quando ele começou a lembrar, não, peraí, a vida tem que ter um sentido. Deus, ou seja, em outras palavras, Deus tem que existir em algum lugar, de alguma forma. Então, essa ideia, esse conceito, o confortou, ele se sentiu confortado quando ele começou a recordar e lembrar dessa possibilidade. E ele vai dizer, eu que detestar as religiões no mundo. Então, quando estava vivo, ele detestava as religiões, apontando mais uma vez pela sua condição materialista. Então, ele podia até ir na igreja, porque a gente tem muito religioso por aí que é materialista. A pessoa vai na igreja, mas só pro forma, só para constar. Você está lá, mas não acredita em nada daquilo. Consigo mesmo. A pessoa está ali por estar. E só que ele vai um pouco mais além disso, né? Porque ele confessa que ele detestava as religiões do mundo. E naquele momento ali ele começou a sentir a necessidade do conforto místico, ou seja, desse conforto religioso. Isso é alguma coisa a mais. E ele vai falar que ele foi um médico, então ele confessa aí seu estado de médico. Ele foi um médico extremamente arraigado ao negativismo da sua geração. O negativismo é materialismo. Então, quem fala que o André Luiz não foi materialista, aqui estou deixando claramente. Negativismo é materialismo. Então, ele se impunha, a partir daquele momento ali, uma atitude renovada, uma atitude diferente, uma atitude diferenciada, de renovação. Ou seja, começou a ressignificar a sua vida, suas ideias, os seus conceitos. Isso é muito importante. E aí ele se viu diante dessa situação, dessa revisão que ele começou a fazer aí, e se viu obrigado a confessar a falência do amor próprio, ou seja, do nosso egoísmo. E ele se consagrou a isso de uma forma totalmente orgulhosa. Então teve dois inimigos bravos, né? O egoísmo e o orgulho. São duas paradas tortas. Bem difícil. E ele se viu obrigado a confessar a falência de tudo isso aí. Toda aquela imponência que ele tinha, que ele se achava o dono da verdade, o tal. Aí, ou seja, nós somos quebrados pela dor. Por isso que a espiritualidade vai falar, e tem o caminho do amor e o caminho da dor. Então, não vamos esperar ter necessidade de sofrer, de passar por situações assim, para que o nosso egoísmo, o nosso amor próprio, o nosso orgulho, e a nossa prepotência, etc., ser quebrado. E aqueles que se dispõem a buscar a verdade, a trabalhar sobre si no autoconhecimento, têm que começar a abrir mão dessas questões. Tem que trabalhar sobre esses pontos. Não deixar o amor próprio, o egoísmo, o orgulho, a inveja, a vaidade, o medo, etc., etc., nos dominar e nos comandar. E esse trabalho nós vamos falar mais precisamente acerca disso no estudo da personalidade que nós estamos nos propondo a fazer futuramente. Lembrando que todos nós temos esses sentimentos. Só que diante da negação que nós temos, a gente troca o nome, né? Em vez de falar com orgulho, fala assim, não, eu estava me defendendo. E por aí vai. Mas esses sentimentos são peculiares aos seres humanos, né? Só que uns geralmente predominam mais na individualidade do que outros, né? Mas pode ser que a gente tenha um pouquinho de cada um, ou muitos mesmos, né? Bastante intensos, ou poucos, mas bastante intensos. Aquilo que a espiritualidade está sempre falando, nós estamos tentando o tempo todo é narcotizar a nossa consciência. E nós fazemos isso, nós usamos para isso diversas estratégias, diversas técnicas. Por exemplo, a mentira, a falsidade, a justificativa, as desculpas. Isso é que a Vicentina está lembrando aí. Tem muito a ver com isto. Então, assim, nós temos esses sentimentos? Temos. O grande problema é esses sentimentos nos dominar, nos comandar. E eles nos dominam e comandam o tempo todo. Daí
essa vida de erros, desacertos e prejuízos que levamos contra nós mesmos e também contra os outros. O grande problema é este. E isso aí passa muito pela fieira das questões aí da falta de conhecimento de si mesmo. As pessoas não se conhecem e não se aceitam o que são. As pessoas são orgulhosas, não se aceitam como orgulhosas. As pessoas são invejosas, não se aceitam como invejosas. As pessoas são medrosas, mas não se aceitam como medrosas. E assim vai. Todas as paixões humanas aí. O grande problema é a gente ver, aceitar que eu tenho aquela paixão em mim, então ver quais paixões eu tenho e começar a trabalhar sobre elas. E todos nós vamos ter uma paixão que vai ser o núcleo de todas as nossas dificuldades. Mas esse é um tema para a gente trabalhar lá no estudo acerca da personalidade humana, ou seja, de nós mesmos, não é o foco do momento. Vamos retornar aqui. E quando ele sentiu as energias lhe faltarem totalmente, assim, eu falei assim, não, agora eu não aguento mais, já, ou seja, se entregar, ou seja, é aquilo que ele coloca, narrando aí de uma forma muito interessante, né? Quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, então, ou seja, aquela situação que você deita e fala assim, desisto, não tem força para mais nada, não tem como. Aí ele foi lembrar do Supremo Senhor da vida e vai lhe rogar, vai pedir. Ele coloca o Supremo Autor da natureza, que é Deus. Qual é o Supremo Autor da natureza? Deus. Deus é o Criador. Criou tudo. Tudo que existe é com base em Deus. E nós já vimos lá no primeiro princípio. Nós estudamos lá nos 16, dos 19 princípios. Vem lá, assistam lá, que é bastante interessante as ideias e os conceitos e os conhecimentos que trazemos ali naquele vídeo. Então, André Luiz, lembrando desse supremo autor da vida, ou seja, criador, aquele que criou, que deu a vida, ele vai pedir a ele, vai rogar, ou seja, vai fazer uma prece, uma oração. Ele vai rogar que ele lhe estendesse as mãos paternais, porque esse supremo autor, o Deus, é o nosso Pai. E ele pede, olha, me encontro numa situação tão amargurosa, uma situação tão de emergencial, por favor, me estenda aí as tuas mãos. Aí ele vai dizer que quanto tempo durou a rogativa? Ele não sabia falar. Quantas horas ele se consagrou àquela súplica de mãos postas, imitando a criança aflita. Então, realmente, como diz o outro, se ajoelhou no chão, juntou as mãos postas, juntou as mãos e pediu a Deus auxílio, ajuda, misericórdia. Ele apenas sabe dizer que uma chuva de lágrimas começou a descer pelo seu rosto. Então, tantas que chegou até a lavar o seu rosto. E todos os seus sentimentos verdadeiros e sinceros se concentrou nessa prece dolorosa. Foi aquela prece realmente nascida da dificuldade, da aflição, do desespero de uma forma. Ele vai, nessa prece, ele se pergunta, né? Ele estaria completamente esquecido? Ele também não era um filho de Deus? Embora ele não cogitasse de conhecer as atividades sublimes da vida de Deus, enquanto ele estava envolvido, mergulhado nas vaidades da experiência humana. Então, aquela história nós estávamos comentando antes. A gente se acha por cima da sardinha ou da batata frita, como se diz no popular aí. Quando a gente está aqui no mundo, a gente não pensa nada disso. Tudo isso para nós não tem importância. E muitas vezes não é porque a gente não fala de Deus, não. Muitos aí estão falando de Deus. Deus, Deus, Jesus, Jesus, mas de real e verdadeiro é que é a grande questão. Então, quando a gente retornar para o plano espiritual, esta que é a verdade, a realidade que nós vamos encontrar.
realmente aquilo que eu acredito, que eu creio, que eu alimentei durante a vida, é verdadeiro ou não? Esse é o ponto. E ali não tem mentiras. Não tem. Não dá para enganar a Deus. E nós achamos que sim. Nosso orgulho, a nossa prepotência é tão imensa, tão descabida, que a gente acha que pode enganar a Deus. Porque eu frequento ali, frequento lá, tenho isso, tenho bastante fé, eu acredito, eu aceito Jesus como meu Salvador. Aí a gente devia até falar, né? Você devia deixar de preguiça e trabalhar para a sua salvação. Deixar de ser acomodado, de empurrar as suas responsabilidades para os outros. Porque a gente aceita Jesus dentro dessa condição. Que ele nos carregue. A gente acha que ele tem a obrigação de nos carregar. Afinal de contas, a gente mesmo alega que Deus o deu em sacrifício por nós. Que derramasse seu sangue por nós. É isso que nós somos, gentalhas. A gente não quer trabalhar a construção, não quer obrigar a Deus, a Jesus, seja quem for, a trabalhar por nós. Somos um bando de preguiçosos e aproveitadores. E eu acho que vai chegar do lado de lá enganando a vida, enganando a Deus. São as loucuras humanas, as nossas loucuras. E o André Luiz, nessas vaidades, porque tudo isso aí é vaidades humanas. Isso a gente acabou de falar aqui com vocês, tem por esteio a nossa vaidade, a nossa prepotência e o nosso orgulho. E naquele momento ali, André, ele se pergunta, será que Deus não o perdoaria? As religiões do mundo aí falam isso, né? Que Deus vai nos castigar pela eternidade se você fez o mal. O grande problema é que eles não definem o mal com precisão, com clareza. O mal parece que é roubar, mas escondido rouba. Parece que Deus não está vendo, né? Não está vendo todos os seus atos, todas as suas intenções mais ocultas, que até eles mesmos muitas vezes não conhecem. A gente acha que pode enganar a Deus. E as religiões ainda vai incutir isso na nossa cabeça, né? Que Deus não perdoa. Deus sempre perdoa, porque ele é pai, ele não é padrasto, ele é pai. Bom, aí ele vai até lembrar uma passagem que tem nos próprios evangelhos, né? Quando ele fala, Deus, esse eterno Pai, ele também não providenciava ninho às aves inconscientes e não protegia, bondoso, a flor tenra dos campos agrestes? No Evangelho a gente tem uma correspondência disso lá, né? Os lírios do campo, as aves do céu. O André Luiz recorda disso. Se Deus dá assistência às aves, aos animais, à natureza, à flor singela, por que não daria a ele? Um bom raciocínio. Bom, aí ele vai dizer, né, num clamor, né? É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É lindo isso que ele diz. É preciso ter passado por muito sofrimento para a gente poder começar a entender, a perceber as belezas misteriosas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir de esperança. Então, só aquele que, em outras palavras, que chegou ao fundo do poço é que pode valorizar essas ideias, esses conceitos ou essa postura de orar, de meditar, de recorrer ao alto. Que muitas vezes tudo isso em nós é da boca para fora. A gente não faz com sentimento.
E foi nesse momento ali que ele viu aquelas neblinas espessas que o envolvia se dissipar, começar a se dissipar. E alguém surgiu dentro delas, ou entre elas. Ele vai dizer emissários dos céus. Era uma pessoa diferente. Um simpático velhinho o olhou e lhe sorriu paternalmente. Então ele sentiu aquela vibração de paternidade, de pai, o envolver. Ele se inclinou, fixou nos seus grandes olhos lúcidos e falou com ele: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. É aquilo que a Vicentina estava lembrando. Deus não nunca nos desampare em momento nenhum. O problema não é esse. O problema somos nós, que viramos as costas para Deus. Mesmo quando a gente diz que não, a gente faz um auto-engano. A gente mente para si mesmo. A gente, não, eu aceito Jesus, eu faço prece a Deus, eu gosto de Deus, eu amo a Deus. Aham. Ama muito. Quando ele vê alguém necessitado, ele sai correndo e vira a esquina para não dar de cara com a pessoa. Mas ama a Deus. E a gente acha que vai enganar a Deus, e enganar a Jesus. É. Por isso que eu sempre falo, muita gente boa, que se acha boa, vai ter grandes decepções. E amargurado pranto banhava ali a alma toda. Então ele chorou sentidamente. Algo sentido, de profundidade. Não foi também superficial. Então ele, emocionado, ele quis traduzir, falar com o outro do seu júbilo, da sua alegria, de comentar a respeito daquela consolação que lhe chegava, que ele se via envolto, desse sentimento de aconchego, da presença do outro. Muitas vezes na vida a gente não percebe as emoções das pessoas. Raros são as pessoas que realizam um trabalho sobre si que conseguem perceber a presença do outro, sentir a presença do outro e essas vibrações emocionais. Raros. E a gente não trabalha sobre si. Nós não trabalhamos na nossa edificação. Então, a gente não percebe. Não sei se vocês já passaram por aquela experiência de encontrar pessoas homossexuais, principalmente femininas, que tem aquela, você sente nela aquela força masculina. É algo nesse sentido. Então, aquilo que a gente percebe com essas pessoas, a gente poderia perceber com todos, os sentimentos das pessoas, mas nosso nível consciencial é tão rasteiro que ele não se dá conta disso. Ele não percebe o sentimento de carinho do outro. Bem, ele só conseguiu dizer: quem sois, generoso emissário de Deus? Ou seja, quem é você que está me ajudando nesse momento? Aquele benfeitor que para ele é inesperado, porque não estava esperando por aquilo, sorri para ele bondosamente e responde: chama-me Clarencio, sou apenas teu irmão. Então, ele não se colocava como anjo. Quando ele fala emissário de Deus, ele estava falando: quem é você, anjo, que está me atendendo aqui? Porque o cara parecia um anjo para ele. Aí o Clarencio corrige: sou apenas Clarencio, sou apenas teu irmão. E percebendo o esgotamento dele, vai acrescentar para ele: agora permanece calmo e silencioso. É preciso descansar para reaver energias. Então, no descanso, na tranquilidade, a gente pode se reabastecer, se reequilibrar, se sentir mais, ou seja, reanimar. Esse é o conselho que ele recebe. E em seguida ele vai chamar dois companheiros que aguardavam ali, um pouco mais distante deles, como a gente vê aí no fold, aí atrás de nós, no painel atrás de nós.
esses dois companheiros vêm e improvisam uma marca para ele, que ele fala que é um alvo lençol, foi estendido na lama ali mesmo, e foi colocado nesse lençol, como fosse uma maca, para carregá-lo, para levá-lo. Aí o Clarence só fala para ele assim: prestemos ao nosso amigo socorros de emergência. Então ele estava tão mal, que ele necessitou de um amparo momentâneo ali, emergencial, para poder ser levado, ser retirado daquela situação ali. Isso também é bastante interessante. E o Clarence para assim, medita um pouco e esclarece, dizendo: vamos sem demora, preciso atingir nosso lar com a presteza possível. Então foi a primeira vez que o André Luiz ouviu a palavra nosso lar. Ele nem sabia o que era isso, o que isso significava. Tanto é que coloca isso entre aspas. Vamos sem demora. Preciso atingir nosso lar, entre aspas, com a presteza possível. Então ele ouviu aquilo, mas ficou sem entender que nosso lar é isso, do que se trata, né? Bem, e aqui a gente finaliza esse segundo capítulo, esperando que a gente tenha trazido aí para vocês algumas reflexões interessantes, que possam lhes abrir o entendimento, a percepção, as ideias, para vocês virem mais do que, muitas vezes, enxergar e perceber nessa história toda. E nós contamos e esperamos aí que isso tenha despertado vocês para algumas questões que nós deveríamos ponderar e pensar com carinho a respeito. Pode falar. No início do estudo, quando você falou sobre o resumo do capítulo, eu achei muito interessante, porque a pessoa situa, principalmente quem não tiver lido o livro ainda. Então, ele vai se situar dentro daquele seu resumo, e depois vem o capítulo normal do livro. Vai ser muito mais enriquecedor, eu acho. Ok. Bom, esse que está lembrando, a sugestão que a gente continue, então, fazendo o resumo inicial. Esperamos aí que vocês gostem, apreciem. Se vocês realmente considerar também que se necessário aí, que esse resumo é bom, por favor, deixem nos comentários para a gente saber aí se posicionar, que rumo seguir. Se vocês consideram que isso vem aí realmente auxiliar, a facilitar, entender mais as explicações a respeito dos capítulos, nós prosseguiremos. Se vocês considerarem também que não é tão necessário assim, a gente começa o estudo sem passar pelo resumo, começa direto nas nossas reflexões e ponderações. Bom, esperamos aí ter auxiliado vocês a entenderem um pouco mais essa narrativa do André Luiz, essas orientações, essas ponderações que ele traz em benefício de todos nós, e que nós possamos, através da experiência dele, da vivência dele também, sabermos, aprendermos a nos precaver ou buscarmos aquela postura de vida na qual nos ajude a tentar, pelo menos, a evitar vivenciar situações semelhantes. Ou, se pelo menos nós, sabendo, entendendo tudo isso aí, se nos virmos dentro dessas situações, a gente saiba tomar as providências para sair delas. Está muito claro aí na narrativa de André Luiz. Primeiro, o que é? Realmente reconhecer as nossas próprias falhas, as nossas dificuldades, os nossos defeitos. Encararmos a nós mesmos. Parece que a internet deu uma falha aí. Eu espero que esteja prosseguindo na gravação, tudo ok. Encararmos as nossas dificuldades, os nossos defeitos, os nossos pecados, ou seja, fugirmos da mentira, da falta de verdade, das justificativas, e realmente buscarmos a Deus com sinceridade. Que a gente realmente venha se arrepender pela vida equivocada ou por tudo aquilo que a gente nos levou a cair dentro dessas situações. Que a gente realmente faça uma reavaliação sincera de si mesmo. O André Luiz já coloca da dificuldade disso, você parar para
refletir e pensar dentro da situação em função das forças externas que atuam sobre a gente. Aí é necessário a gente lembrar de buscar o autocontrole, independente da situação, a gente saber se recolher e fazer essa autoanálise. Porque no mundo espiritual, nós não vamos enganar a ninguém. A gente até pode enganar a si mesmo. A gente vê que no início o André Luiz mesmo estava se enganando. Aí eu não sou suicida. Jamais. Eu saí da vida contra gosto. Vocês verem ele rebatendo isso aí. Então ele realmente não se aceitou. Daí essa importância. Então deixamos aí esta observação final para todos nós. Bem, alguma coisa a mais? Ok? Bem, então vamos agradecer a Deus aí pela oportunidade, por todos esses conhecimentos que nos têm chegado, pela essa narrativa do André Luiz, e também agradecendo a ele, ao Chico, que nos propiciou, e nós vimos a conhecer toda essa situação, todo esse contexto, para a gente saiba, aprendermos a nos precaver e nos situarmos dentro daquelas linhas do bem, que nos promovam o nosso crescimento e amadurecimento moral e espiritual. Vamos orar, então. Deus, Pai de infinita bondade, Jesus, divino médico, nesses instantes, ao encerrarmos o estudo desta noite, gostaríamos de vos agradecer uma vez mais por todas as bênçãos, por todas as dádivas que temos recebido. E saibamos, Senhor, reconhecê-las no nosso dia a dia e em nossas vidas. Te agradecemos o amparo e assistência amiga e agradecemos a presença de todos aqueles corações que se reuniram conosco a partir dos planos espirituais da vida, dentro deste propósito, na busca daqueles conhecimentos que nos auxiliem em nossa transformação, em nosso conhecimento de nós mesmos. Agradecendo a presença da nossa irmã Vicentina, suas contribuições, e te rogamos, Senhor, abençoar André Luiz, ao Chico Xavier, onde quer que eles se encontrem, deixando a ele esse preito de gratidão, em razão das suas narrativas, de tudo aquilo que nos proporcionaram nos terrenos do conhecimento, para que saibamos evitar esses mesmos percalços em nossos caminhos. Te pedimos ainda abençoar todos aqueles que se inscreveram em nosso canal Reflexões Analíticas e abençoe também, Senhor, todos aqueles que vierem a nos ouvir ou nos assistir. Que as tuas bênçãos envolvam a todos nós e envolvam igualmente a toda a humanidade, hoje e sempre. Que assim seja. Amigos e amigos, muito obrigado e até o próximo estudo.